Bom dia, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro. Eu sou Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje vamos falar sobre o lançamento da Qualcomm. Sim, abemos um novo Snapdragon, o próximo chipset que vai equipar os smartphones topo de linha Android. Além disso, temos também o Samsung Galaxy Z Fold SE. E não é FE, tá? É S, Special Edition. Vou contar pra vocês o que tem de novidade por aí. Além disso, um bug no iPhone 16 Pro tá fazendo o aparelho reiniciar sozinho várias vezes ao dia. Tem também um chatbot do WhatsApp que vai conseguir lembrar algumas coisas que você gosta ou que você não gosta. Enfim, uma super personalização usando a Meta AI. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então pega seu cafezinho, se estiver indo trabalhar, estudar, dá aquela relaxada nos próximos minutos, aproveita para se informar e ter notícia para o cafezinho no trabalho, se for o caso, mas bora girar! O Snapdragon Summit, evento da Qualcomm que acontece anualmente lá no Havaí para apresentar todas as novidades da empresa para o mercado, já está acontecendo. A grande novidade do dia é o Snapdragon 8 Elite. Sim, tivemos uma mudança na nomenclatura, já dando um spoiler, de que teremos a próxima geração das CPUs Orion, que foram conhecidas com o Snapdragon X Elite. Mas não sou eu que vou contar isso para vocês não, tá? Porque temos um correspondente havaiano, diretamente da Ilha de Maui, o Will Marchiori vai trazer todas as novidades pra gente. Então, conta aí, Will. Pois bem, bom dia, muito bom dia, Joyce Macedo, e também bom dia para você que está ouvindo ou assistindo o Giro do Loop. Eu sou o Will Marchiori e hoje eu falo com vocês diretamente do Havaí, na ilha de Maui, onde está rolando o Snapdragon Summit edição de 2024. Aqui estamos conhecendo as principais novidades da Qualcomm e a principal delas para a gente aqui no Giro hoje, já está aqui na minha mão, que é o Snapdragon 8 Elite. Muitas pessoas esperavam o Snapdragon 8 Gen 4, mas na verdade ele chegou agora com o nome Elite, isso porque nós temos uma grande mudança na arquitetura do chip, que agora conta com os mesmos núcleos de CPU dos chips de notebooks que nós conhecemos no ano passado, o Snapdragon X Elite e também o X Plus. Estamos falando aí das CPUs Orion, que são responsáveis por um grande salto de desempenho nos notebooks e também agora nos smartphones, a qual compromete em relação ao Snapdragon 8 Gen 3 um salto de 45% no desempenho da CPU, tanto em single core quanto multicore. Nós estamos falando de um chip que ainda é fabricado no processo, na litografia de 3 nanômetros, mas 45% a mais de desempenho de uma geração para outra é um número bem mais expressivo do que aqueles 10, 15% que a gente costuma ver. Então é um salto bem interessante e eles também prometem um salto bacana no processamento gráfico. Então é um salto bem alto de desempenho e para conseguir isso nós temos agora 2 núcleos que rodam a 4.3 GHz e 6 núcleos que rodam a 3.5 GHz. E todos eles são núcleos de desempenho. Nós temos os 2 núcleos Prime, que são os mais rápidos, e os 6 núcleos de desempenho normais, e não existe mais núcleo de eficiência. Bom, quando todos são de desempenho, todos também acabam sendo de eficiência. A Qualcomm também está prometendo muito mais desempenho na GPU Adreno, com 40% a mais de poder de força e 40% a mais de eficiência energética. E claro que inteligência artificial também está em pauta, são várias melhorias que estão sendo apresentadas, na verdade em todas as características desse chip. E hoje eu estou aqui para conhecer de perto, são várias palestras técnicas, algumas demonstrações e depois a gente vai ter um vídeo completinho lá no Loop Infinito. Mas as primeiras impressões depois do anúncio é que esse chip ele vai trazer um salto de geração para geração muito maior do que o que a gente viu antes e inclusive vimos aí já alguns teasers de smartphones que pelo jeito chegam ainda neste ano com esse novo chip, como por exemplo o Xiaomi 15, que é sempre o primeiro a aparecer no palco. Depois vimos aí também um smartphone da Honor e por fim a apresentação do ROG Phone 9, que disseram que temos aqui amostras de engenharia que a gente vai poder conhecer com esse novo chip. Então os smartphones talvez cheguem já neste ano, sendo que o normal
é chegar a partir do ano que vem. Parece que eles estão adiantando o lançamento para bater de frente aí com a concorrência, que no caso é a Apple, né? Porque a Qualcomm, segundo a Qualcomm, eles já passaram a MediaTek faz um tempo. Mas vamos ver, vai ter benchmark aqui também para a gente conhecer e vocês acompanham aí todas as novidades com mais detalhes lá no Loop Infinito depois. Então, ó, o link está na descrição aí com o anúncio completo para quem quiser conhecer todos os detalhes técnicos desse chip, mas parece que o 8 Elite tá bem interessante. Conforme apontavam os rumores, ontem a Samsung anunciou o novo Galaxy Z Fold SE Special Edition, uma edição aprimorada do Galaxy Z Fold 6 recém-lançado da marca. Porém, esse novo modelo só vai ser lançado na China e na Coreia do Sul, pelo menos até segunda ordem. O modelo é mais fino do que a versão tradicional, tem uma câmera de 200 megapixels contra 50 megapixels do modelo padrão do Z Fold 6. E além disso, como eu falei para vocês, só estará disponível inicialmente nesses dois países a partir de sexta-feira, dia 25 de outubro, pelo preço equivalente a $2.025. Mas a grande mudança mesmo fica por conta desse sensor maior da câmera, desse sensor melhorado da câmera traseira, já que os dois outros que complementam o conjunto triplo na traseira seguem os mesmos de 10 e 12 megapixels. O processador também é um Snapdragon 8 geração 3, porém ele vem aí acompanhado de 16 GB de RAM em comparação com 12 do modelo anterior. Claramente, esse lançamento é uma resposta da Samsung aos modelos dobráveis de marcas chinesas que têm dominado o mercado por lá. Enquanto aqui no Ocidente a Samsung brilha muito, a gente sabe que por lá uma série de outras marcas tem se destacado, como a Huawei com seu dobrável triplo, por exemplo, a Xiaomi, a Honor, enfim, todas elas se destacando muito e indo muito para esse lado de modelos de dobráveis mais finos, algo que a Samsung tentou suprir aqui com essa Special Edition. Agora a gente só tem que aguardar para ver se por acaso ele vai chegar por aqui para a gente conseguir colocar as mãos no modelo e tentar um comparativo mais de perto, ou se na net vai para a Coreia fazer uma loucura, quem estava aí no primeiro Galaxy Z Fold para contar, hein? Enfim, seguimos de olho, mais interessante ver essa movimentação da Samsung, né? Parece que tem um bug rolando em alguns modelos do iPhone 16 Pro que estão deixando os usuários de cabelo em pé, porque esse bug está fazendo os aparelhos reinicializarem várias vezes sozinho ao longo do dia. Isso de acordo com relatos dos próprios usuários nos fóruns do site Mac Rumors, nas comunidades de suporte da Apple e também no site Reddit. Algumas dessas pessoas estão relatando que a versão Pro e Pro Max do smartphone da Apple estão reiniciando aleatoriamente até 20 vezes em um dia. Até o fechamento da nossa edição, a Apple não tinha fornecido nenhum parecer oficial sobre o que pode estar acontecendo, mas já sabemos que o iOS 18.1, na versão beta pelo menos, ainda não resolveu esse problema, tudo de acordo com esses relatos. Alguns estão apontando uma possível solução: restaurar o celular nos padrões de fábrica, instalando as configurações sem usar aquele backup automático do iCloud. E caso essa solução esteja realmente correta, existe alguma chance do problema estar nesse armazenamento da nuvem, nesse serviço de armazenamento na nuvem da própria Apple. Mas, como eu disse, nada confirmado por enquanto. Trago aqui aspas de um usuário que teve esse tipo de problema. Meu iPhone 16 Pro travou e reiniciou pelo menos 5 vezes na última hora. Também está um pouco lento na rolagem, tudo o que eu estava fazendo era procurar papéis de parede e tentar mudar os meus ícones. E começou depois que eu tentei mudar a tonalidade desses ícones, quando ele simplesmente congelava e desligava. Foi o que disse um dos tópicos mais comentados lá no Reddit. Se tem um iPhone 16 Pro, por acaso tá rolando alguma coisa com você, ouviu dizer algo? Vamos seguir de olho para ver o que a Apple vai relatar a respeito disso e quando ela vai liberar uma atualização. Agora, uma boa notícia sobre o iOS 18.1 é que a versão final do sistema operacional, da atualização do sistema operacional, deve começar a ser liberada na próxima semana e com ela aqueles recursos que ajudam na saúde dos nossos ouvidos, na saúde auditiva dos usuários do AirPods Pro 2. Lembra que a Apple anunciou isso durante o evento? Pois bem, agora com esse novo update elas começam a chegar efetivamente aos fones de ouvido.
Para quem não tá lembrado, eu tô falando aí de 3 recursos principais que a Apple apontou. Um que é relacionado à proteção auditiva, um segundo que faz um teste auditivo para entender como tá a saúde aí dos seus ouvidos, e a funcionalidade de aparelho auditivo em si, ou seja, usar os fones de ouvido como um aparelho auditivo para melhorar a escuta de quem tem baixa audição, por exemplo. A Apple conseguiu essa autorização do órgão regulador lá nos Estados Unidos para esses novos recursos no mês passado. E como eu falei, envolve esse teste que permite que as pessoas saibam se podem ter perda auditiva em algum momento aí da sua vida e, claro, se tiver, recomenda aí a busca de um profissional, porque isso não substitui uma ida ao médico, tá? Em relação ao recurso de aparelho auditivo em si, o dispositivo vai basicamente aumentar os sons ao redor das pessoas, permitindo que os usuários personalizem ajustes dinâmicos em tempo real, de acordo com cada probleminha que ela tem ali no ouvido. Inclusive, quem pôde já testar uma versão beta dessa tecnologia, desses novos recursos, tem elogiado. E eu trago aqui aspas do Chris Welch, do The Verge. Os recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro da Apple são tão bons quanto parecem. Isso deixa a gente ainda mais animado para testar esse tipo de recurso, afinal, é legal ver esse tipo de tecnologia voltada para o nosso bem-estar, para a nossa saúde auditiva, já que a gente vive com fone de ouvido enfiado no ouvido, né? O que não é legal. Pra gente aqui no Brasil ainda pode ser uma novidade, já que tivemos a Meta AI bloqueada durante um certo período e só agora ela começou a ser liberada para os usuários do WhatsApp, do Instagram, enfim, dos serviços da Meta aqui no país. Mas vale lembrar que lá no começo do ano, a Meta liberou o suporte a mensagens de voz para os chats da Meta AI no WhatsApp, ou seja, os usuários podem conversar com a sua inteligência artificial via WhatsApp usando recursos de voz. Só que agora ela está adicionando uma nova tecnologia por trás disso, uma nova forma de conversar com esse chatbot, só que muito mais personalizada. O recurso ainda está numa versão beta, de acordo com informações do Abeta Info, mas pode ser liberado em breve. Esse novo recurso, chamado Memory ou Memória, basicamente vai poder oferecer respostas personalizadas de acordo com as preferências do usuário. Isso porque o chatbot vai ter um recurso ali de memória que vai permitir que ele lembre partes das conversas que teve ali com o usuário e personalize essas respostas a partir de então. E o que a inteligência artificial vai poder lembrar? Basicamente, alguns detalhes da sua vida pessoal, como seus interesses, preferências alimentares, estilos de conversação, se você gosta que a inteligência artificial fale com você de uma forma mais fluida ou mais séria, enfim, tudo isso você vai poder deixar armazenado ali para realmente criar uma personalidade que te agrade para ela. Mas um ponto legal é que, por exemplo, se você tem alguma restrição alimentar ou algum tipo de alergia alimentar, você pode avisar e deixar essa informação salva ali na inteligência artificial, que quando você for pedir, por exemplo, uma sugestão de receita, ela vai lembrar dessa informação da alergia e vai te passar uma receita que não contém ali aquele elemento que pode te desencadear esse processo alérgico. Os usuários também vão ter a opção de instruir a Meta AI a reter informações pedindo ao chatbot para lembrar disso, como nesse caso da alergia, por exemplo. Mas os usuários vão ter controle total sobre o que a Meta AI lembra, tá? Isso de acordo com as informações vazadas aqui pelo Abeta Info. Porque eles vão poder escolher, atualizar ou excluir informações específicas a qualquer momento. A Meta ainda não oficializou a chegada desse recurso, então vamos ter que esperar para saber quando será o cronograma de lançamento. Inclusive, já liberou para você aí algum recurso da Meta AI? Conta pra gente aqui nos comentários. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Amanhã, 6 horas da manhã, temos o nosso compromisso aqui de segunda a sexta no Giro do Loop. E lembrando que temos a versão em videocast no nosso canal do Giro do Loop no YouTube, mas também temos a versão apenas em áudio nas principais plataformas de streaming de áudio. Fechou? Um beijo, um excelente dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau!